sempre cantando de pé. Vive meu pai Tunaré, sempre cantando de pé. Vive meu pai Tunaré, sempre cantando de pé. Vive meu pai Tunaré, sempre cantando de pé. Laia, laia, la laia, 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 la laia, 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 la laia, 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 la laia, laia. Monte Alegre, terra alta, terra baixa, das inscrições indígenas da Serra da Lua e a majestosa Serra do Hererê, onde de cima se vê o sol nascer. Monte Alegre, celebrando a tua existência, terra de muito calcário, salve o teu centenário. Tuas fontes de águas sulfurosas, que descendo a serra entre galhos e folhagens, onde as garças em bando se acasalam, quando a noite vem adormecer o monte, quando a noite vem adormecer o monte. Sou pintacuia, sou pé no chão, sou pintacuia de coração. Sou pintacuia, sou pé no chão, sou pintacuia de coração. Monte Alegre, terra alta, terra baixa, das inscrições indígenas da Serra da Lua e a majestosa Serra do Hererê, onde de cima se vê o sol nascer. Monte Alegre, celebrando a tua existência, terra de muito calcário, salve o teu centenário. Tuas fontes de águas sulfurosas, que descendo a serra entre galhos e folhagens, onde as garças em bando se acasalam, quando a noite vem adormecer o monte, quando a noite vem adormecer o monte. Sou pintacuia, sou pé no chão, sou pintacuia de coração. Sou pintacuia, sou pé no chão, sou pintacuia de coração. Laia, laia, la laia, 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 laia. Acredito em lenda, mas agora vou contar um caso que se deu
Boa noite a todos. Declaro aberta a 13ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 23ª legislatura da Câmara Municipal de Monte Alegre. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da sessão, da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Nobres vereadores, vereadora Cleuda, vereadora Marinete. Em nome do meu amigo Josínio Fonseca, dar uma cordial boa noite a todas as pessoas presentes aqui, em especial para vocês do projeto Sulfurosidades, que estão na luta aí pela reestruturação da sulfurosa. Estamos com o projeto aí, vai para a mão do jurídico, e vamos analisar aí brevemente. Vamos estar tendo resultados positivos. Todos os funcionários dessa casa, todas as pessoas que nos assistem através das redes sociais, meu cordial boa noite. Ata da 11ª reunião ordinária do terceiro período legislativo da 23ª legislatura da Câmara Municipal de Monte Alegre, Estado do Pará, realizada no dia 7 de abril de 2026. Aos 7 dias do mês de abril do ano de 2026, às 19 horas, no prédio da Câmara Municipal Plenário, vereador Eduardo Corrêa, cito a rua Rui Barbosa, número 401, bairro Cidade Alta, sob a direção do senhor presidente Márcio Francisco da Cruz Pereira, que, após verificar e constatar ver o número legal de vereadores, declarou aberta a sessão ordinária à luz da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, para que possam fazer o correto e o justo pelo município de Monte Alegre. Essa sessão foi secretariada pelos vereadores Haroldo da Silva Santos, primeiro secretário, e Jonildo Vieira de Abreu, segundo secretário. Vereadores presentes: Agenor dos Santos Martins, Ayrton de Souza Amaral, Cleuda Alves dos Santos, Jair Alves de Oliveira, Laurimar Gomes de Souza, Marinete Macedo, Raimundo das Chagas Almeida, Raimundo Vieira da Silva, Robervaldo Machado de Menezes e Wellington Ferreira. Vereadores ausentes: Lucival Araújo de Lima, Jorge Luiz de Andrade Tavares. Prosseguindo, senhor presidente pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que após ser lida e discutida foi aprovada por unanimidade. Continuando, pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos expedientes em mesa. 1. Solicitação de licença do vereador Irmão Val para tratar de assuntos particulares no dia 6 de abril de 2026. 2. Solicitação de licença do vereador Jorge Andrade para tratamento de saúde a partir do dia 7 de abril de 2026. Não havendo mais expedientes a serem lidos, o senhor presidente passou para a primeira parte da ordem do dia e, como não havia vereadores inscritos, passou para a segunda parte da ordem do dia. Prosseguindo, o senhor presidente chamou a julgamento o processo de prestação de conta do ex-prefeito municipal de Monte Alegre, senhor Jardel Vasconcelos Carmo, referente ao exercício financeiro de 2020, e solicitou ao primeiro secretário que procedesse com a leitura do parecer número 001 de 2026 da Comissão de Economia e Finanças, referente à prestação de contas anual do Poder Executivo, exercício financeiro de 2020. Após a leitura, o senhor presidente indagou se o ex-prefeito municipal de Monte Alegre, senhor Jardel Vasconcelos Carmo, encontrava-se presente na sessão e se pretendia fazer uso da palavra pessoalmente ou por meio de procurador, informando que o prazo para a realização da defesa seria de 15 minutos. Após constatar que o ex-prefeito Jardel Vasconcelos Carmo não se encontrava no plenário da Câmara Municipal, nem seu representante legalmente constituído, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do voto do relator da Comissão de Economia e Finanças. O voto do relator da Comissão de Economia e Finanças foi pela rejeição das contas do ex-prefeito Jardel Vasconcelos Carmo. Dando prosseguimento, o senhor presidente colocou em discussão o processo das contas do ex-prefeito municipal de Monte Alegre, senhor Jardel Vasconcelos Carmo, referente ao exercício financeiro de 2020. Com a palavra, o vereador Jair Paraná destacou a importância da votação das contas de ex-gestores que desviaram recursos públicos que seriam para beneficiar o povo, e a Casa de Leis está de parabéns em trazer à votação essas contas. Destacou que nenhum vereador terá coragem de votar contra o parecer do TCM e da Comissão de Economia e Finanças, que este é o primeiro passo de muitos, tendo em vista que outras contas serão votadas. Ato contínuo, senhor presidente, passou a colher os votos dos senhores vereadores pela aprovação
Por rejeição das contas do ex-prefeito municipal de Monte Alegre, senhor Jardel Vasconcelos Carmo, referente ao exercício financeiro de 2020. Vereador Genon Martins votou pela rejeição das contas. Vereador Jair Paraná votou pela rejeição das contas. Vereador Ayrton Souza votou pela rejeição das contas. Vereador Manel Bagaçado votou pela rejeição das contas. Vereador Bidódio Borracheiro se absteve da votação. Vereadora Marinete Macedo votou pela rejeição das contas. Vereadora Cleuda do Bacabalzinho votou pela rejeição das contas. Vereador Lari votou pela rejeição das contas. Vereador Haroldinho votou pela rejeição das contas. Vereador Nildo Paiva votou pela rejeição das contas. Vereador Arquimimo do Sindipesca votou pela rejeição das contas. Vereador Despim do Limão votou pela rejeição das contas. Vereador Madison Pereira votou pela rejeição das contas. Continuando, senhor presidente, proclamou o resultado da votação por 12 votos pela rejeição das contas e uma abstenção. O plenário entendeu por bem rejeitar as contas do ex-prefeito municipal de Monte Alegre, senhor Jardel Vasconcelos Carmo, referente ao exercício financeiro de 2020. Prosseguindo, o senhor presidente declarou rejeitadas as contas do ex-prefeito municipal de Monte Alegre, senhor Jardel Vasconcelos Carmo, referente ao exercício financeiro de 2020. Continuando, destacando que foram rejeitadas as contas do ex-prefeito municipal de Monte Alegre, senhor Jardel Vasconcelos Carmo, referente ao exercício financeiro de 2020, determinou a inclusão do presente processo na pauta da próxima sessão para apreciação da respectiva resolução ou decreto legislativo, conforme determina o artigo 93 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, declarando-a encerrada. Lavrou-se em seguida a presente ata, que após ser lida, discutida e aprovada, vai por mim, Haroldo da Silva Santos, primeiro secretário, assinada, bem como pelo senhor presidente Madison Francisco da Cruz Pereira e pelo segundo secretário, vereador Joanildo Vieira de Abreu. Sala das sessões da Câmara Municipal de Monte Alegre, aos 7 dias do mês de abril do ano de 2026. A ata está em discussão. Como nenhum vereador discute, a ata está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovada a ata por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos expedientes em mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, tem aqui o ofício número 063 de 2026 do gabinete do prefeito municipal de Monte Alegre. Vossa Excelência, senhor Madison Francisco da Cruz Pereira, muito digníssimo presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre. O assunto é encaminhamento de projeto de emenda na lei orgânica número 001, que o carimbo ficou em cima aqui, né? De 2026. Isso. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, encaminho a elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de emenda à lei orgânica número 001 de 2026, que revoga o parágrafo 4º do artigo 80 e acrescenta o artigo 80, dígito A, a lei orgânica do município de Monte Alegre para adequar as regras do regime próprio de previdência social. A emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019 e da outras providências. A presente proposição tem por finalidade promover a necessária atualização da lei orgânica municipal a fim de compatibilizar suas disposições com o novo regramento constitucional introduzido pela emenda constitucional número 103 de 2019, especialmente no que se refere às regras de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo vinculado ao regime próprio de previdência social do município. Trata-se de medida de relevante interesse público e de necessária adequação normativa, visando conferir maior segurança jurídica à administração previdenciária municipal, bem como assegurar a conformidade do ordenamento local com os parâmetros constitucionais vigentes. Diante da importância da matéria, solicito a Vossa Excelência e aos nobres vereadores a análise e aprovação da presente proposição legislativa. Sem mais por um momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração atenciosamente. José Alfredo Silva Age Júnior, prefeito municipal de Monte Alegre. Mensagem do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, tenho a honra de submeter a elevada apreciação dessa augusta casa
Legislativa, o presente projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 001 de 2026, que revoga o parágrafo 4º do artigo 80 e acrescenta o artigo 80, dígito A, à Lei Orgânica do município de Monte Alegre, Pará, com o objetivo de adequar as regras do regime próprio de previdência social municipal às disposições da emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. A proposta ora apresentada decorre da necessidade de atualização do texto da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista as profundas alterações promovidas pela reforma da Previdência introduzida pela emenda constitucional número 103 de 2019, especialmente no tocante aos critérios de aposentadoria aplicáveis aos servidores públicos titulares de cargo efetivo. Com a edição da referida emenda constitucional, houve significativa modificação no sistema previdenciário dos entes federativos, passando a ser exigida, no âmbito dos regimes próprios da de Previdência Social, a observância de novos parâmetros constitucionais, notadamente quanto à idade mínima para aposentadoria e as regras específicas aplicáveis aos profissionais de magistério. Nesse contexto, o presente projeto visa adequar a lei orgânica do município à nova sistemática constitucional, estabelecendo que os servidores vinculados ao RPPS municipal serão aposentados com as idades mínimas previstas aos servidores da União, nos termos do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, com a redação conferida pela emenda constitucional número 103 de 2019, assegurando-se ainda a redução da idade mínima para os ocupantes do cargo de professor na forma do parágrafo 5º do mesmo dispositivo constitucional. Além disso, a proposta preserva a competência da legislação municipal específica para disciplinar a concessão, o cálculo, o reajustamento, a manutenção e a revisão das aposentadorias, garantindo coerência entre a lei orgânica e o futuro regramento infraconstitucional do regime de previdência, do regime próprio de previdência social municipal. Importa destacar que a presente alteração não constitui mera opção administrativa, mas sim providências indispensáveis para assegurar a harmonização do ordenamento jurídico municipal com a Constituição Federal, prevenindo inconsistências normativas e conferindo maior segurança jurídica tanto à administração pública quanto aos segurados do sistema previdenciário municipal. Diante da relevância e da necessidade da matéria, contamos com o elevado espírito público de Vossas Excelências para apreciação e aprovação do presente projeto de emenda à lei orgânica. Renovo a Vossa Excelência e aos ilustres membros dessa Casa Legislativa protestos de elevada estima e distinta consideração. Prefeitura Municipal de Monte Alegre, Pará, 14 de abril de 2026. José Alfredo Silvage Júnior, Prefeito Municipal. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 001 de 2026, de 14 de abril de 2026. José Alfredo Silvage Júnior, Prefeito Municipal de Monte Alegre, Pará, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação dessa Câmara Municipal de Monte Alegre para deliberação do plenário o seguinte projeto de emenda à Lei Orgânica. Artigo 1º. Fica revogado o parágrafo 4º do artigo 80 da Lei Orgânica Municipal de Monte Alegre, Pará. Artigo 2º. Fica acrescido o artigo 80, dígito A, a Lei Orgânica do município de Monte Alegre, Pará, com a seguinte redação. Artigo 80, dígito A. Os servidores titulares de cargo efetivo vinculados ao regime próprio de previdência social do município de Monte Alegre serão aposentados voluntariamente aos 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem, observados os demais requisitos estabelecidos na legislação municipal aplicável. Inciso 2, 57 anos de idade se mulher e 60 anos de idade se homem, no caso de servidores ocupantes do cargo de professor, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio na forma da legislação aplicável. Parágrafo único. A concessão, o cálculo, o reajustamento, a manutenção e a revisão das aposentadorias observarão
a legislação municipal específica aplicável ao regime próprio de previdência social do município de Monte Alegre. Artigo 3º. Essa emenda à lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Monte Alegre. Pará. José Alfredo Silva Júnior, prefeito municipal. Justificativa do projeto à emenda à lei orgânica número 001 de 2026, de 14 de abril de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres vereadores e vereadores da Câmara Municipal de Monte Alegre, Pará. O presente projeto de emenda da lei orgânica número 01 de 2026 tem por objetivo promover a adequação da lei orgânica do município de Monte Alegre, Pará, às disposições introduzidas pela emenda constitucional número 103 de 12 de novembro de 2019. Especialmente no que se refere às regras de aposentadoria aplicáveis aos servidores públicos titulares de cargo efetivos vinculados ao regime próprio de previdência social do município. A reforma da Previdência, implementada pela emenda constitucional número 103 de 2019, alterou substancialmente o regime constitucional da Previdência dos servidores públicos, estabelecendo novas diretrizes para a aposentadoria no âmbito de entes federativos que mantêm regime próprio de previdência social. Nesse cenário, torna-se imprescindível que o município de Monte Alegre proceda à atualização de sua norma orgânica, a fim de assegurar a compatibilidade e o ordenamento jurídico local com o novo texto constitucional, evitando a permanência de dispositivos desatualizados ou incompatíveis com a atual sistemática previdenciária. A proposta legislativa contempla inicialmente a revogação do parágrafo 4º do artigo 80 da Lei Orgânica Municipal, dispositivo que se mostra incompatível com a nova disciplina constitucional trazida pela emenda constitucional número 103 de 2019. Em seguida, propõe-se o acréscimo do artigo 80, dígito A, com a finalidade de estabelecer a forma expressa que os servidores titulares do cargo efetivo vinculados ao regime próprio de previdência social do município de Monte Alegre serão aposentados com a idade mínima prevista para os servidores vinculados ao regime próprio de previdência social da União, nos termos do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda constitucional número 103 de 2019. A redação proposta também observa a necessária proteção constitucional conferida aos ocupantes do cargo de professor, assegurando a aplicação da redução de idade mínima prevista no parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal, em consonância com o tratamento diferenciado garantido aos profissionais do magistério que comprovem tempo de efetivo exercício das funções do magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio, na forma da legislação aplicável. Ademais, o parágrafo único do artigo 80, dígito A, deixa expressamente consignado que a concessão, o cálculo, o reajustamento, a manutenção e a revisão das aposentadorias observarão a legislação municipal específica do regime próprio de previdência social do município, preservando-se, assim, a necessária integração entre a lei orgânica e a futura legislação previdenciária local. Dessa forma, a presente iniciativa visa garantir 1. A adequação constitucional da lei orgânica do município. 2. A segurança jurídica na aplicação da regra previdenciária. 3. A harmonização normativa entre a lei orgânica e a legislação municipal do regime próprio de previdência social do município. 4. A regularidade jurídica e administrativa da gestão previdenciária municipal. Por tais razões, submetemos o presente projeto de emenda à lei orgânica à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, confiando em sua aprovação pelos nobres vereadores. Prefeitura Municipal de Monte Alegre, 14 de abril de 2026. José Alfredo da Silva Júnior, Prefeito Municipal de Monte Alegre. Projeto de lei número 004. Esse projeto de lei aqui, senhores vereadores, ao presidente, senhores vereadores, a todos, é um projeto de lei da mesa diretora daqui da Câmara Municipal. Dispõe sobre o reconhecimento como patrimônio cultural e imaterial do município de Monte Alegre, Estado do Pará,
A Associação Social, Cultural, Esportiva e Recreativa Quadrilha Baila Brasil e adota outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Monte Alegre, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que propõe o seguinte: artigo 1º, fica declarada como patrimônio cultural imaterial do município de Monte Alegre a Associação Social, Cultural, Esportiva e Recreativa Quadrilha Baila Brasil, manifestação de relevância artística, social e comunitária, referência na preservação das tradições juninas e na difusão da cultura popular montealegrense. Artigo 2º, o reconhecimento previsto nessa lei abrange as práticas artísticas, coreográficas, musicais, indumentárias e organizacionais desenvolvidas pela Quadrilha Baila Brasil, bem como sua contribuição para a valorização da identidade cultural, fortalecimento dos laços comunitários e a preservação da memória popular. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal poderá instituir, no âmbito de suas políticas culturais, medidas de apoio, valorização e incentivo à Associação Cultural, Esportiva e Recreativa Quadrilha Baila Brasil, em conformidade com a legislação vigente e com a disponibilidade orçamentária. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Monte Alegre, 13 de abril de 2026. A justificativa do projeto de lei. A Associação Social, Cultural, Esportiva e Recreativa Quadrilha Baila Brasil constitui uma das manifestações culturais mais emblemáticas de Monte Alegre, reunindo em sua trajetória 26 anos de história dedicados à preservação, valorização e reinvenção das tradições juninas. Ao longo dessas 2 décadas, a quadrilha conquistou dezenas de títulos em festivais da região, tornando-se referência em criatividade, inovação e qualidade artística, além de projetar o nome de Monte Alegre para além de suas fronteiras. Sua relevância cultural também se expressa no fato de reunir em suas montagens artistas de diversos segmentos: dança, teatro, música, artes visuais, cenografia e figurino, transformando-se em um espaço de convergência artística e de promoção da cidadania cultural. O reconhecimento da Quadrilha Baila Brasil como patrimônio cultural imaterial do município encontra-se respaldo constitucional no artigo 215 da Constituição Federal, que garante a todos o pleno exercício de direitos culturais, enquanto o artigo 216 define como patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, incluindo as formas de expressões e os modos de criar, fazer e viver. A proposta também se fundamenta no Decreto Federal número 3.551, de 2000, que regulamenta o registro de bens culturais de natureza imaterial e na Convenção da Unesco para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, foi 2023, ratificada pelo Brasil, que estabelece diretrizes internacionais para a preservação das tradições populares. Exemplos nacionais reforçam esse entendimento: o Bumba Meu Boi do Maranhão, o frevo de Pernambuco e o samba de roda da Bahia foram declarados patrimônios culturais imateriais, servindo de referência e inspiração para que municípios adotem medidas semelhantes em suas realidades locais. Portanto, reconhecer a Quadrilha Baila Brasil como patrimônio cultural imaterial significa não apenas valorizar sua história de sucesso e resistência cultural, mas também assegurar sua proteção institucional e jurídica, garantindo que continue sendo símbolo de tradição, identidade e orgulho do povo montealegrense. A aprovação desse projeto de lei é, assim, um ato de justiça cultural e histórica, que perpetua a memória viva de Monte Alegre e reafirma o compromisso dessa Casa Legislativa com a preservação e a valorização da diversidade cultural brasileira. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Monte Alegre, 13 de abril de 2026. Projeto de Lei número 05 de 2026 dispõe sobre o reconhecimento como patrimônio cultural imaterial do município de Monte Alegre, Estado do Pará, a Associação Folclórica Cultural Realeza Junina e adota outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Monte Alegre, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que propõe o seguinte: artigo 1º, fica declarada como patrimônio cultural imaterial do município de Monte Alegre, Estado do Pará, a Associação Folclórica Cultural Realeza Junina,
manifestação de relevância artística, social e comunitária, referência na preservação das tradições juninas e na difusão da cultura popular montealegrense. Artigo 2º. O reconhecimento previsto nessa lei abrange as práticas artísticas, coreográficas, musicais, indumentárias e organizacionais desenvolvidas pela quadrilha Realeza Junina, bem como a sua contribuição para a valorização da identidade cultural, fortalecimento dos laços comunitários e a preservação da memória popular. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal poderá instituir, no âmbito de suas políticas culturais, medidas de apoio, valorização e incentivo à Associação Folclórica Cultural Realeza Junina, em conformidade com a legislação e com a disponibilidade orçamentária. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Monte Alegre, 13 de abril de 2026. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade reconhecer como patrimônio cultural e imaterial do município de Monte Alegre a Associação Folclórica Cultural Realeza Junina, entidade em que há 5 anos desenvolve relevante trabalho na promoção e preservação da cultura popular, especialmente das tradições juninas. A Realeza Junina se destaca pela valorização das manifestações culturais típicas, como quadrilhas juninas, danças, figurinos, música e expressões artísticas que representam a identidade cultural do povo montealegrense. Sua atuação contribui significativamente para o fortalecimento da cultura local e para a formação cultural de crianças, jovens e adultos. Importa ressaltar que a entidade já possui reconhecimento institucional em âmbito estadual e federal, sendo certificada como ponto de cultura pelo Ministério da Cultura e também pela Secretaria de Cultura do Estado do Pará, o que evidencia sua relevância no cenário cultural. Além disso, a associação desempenha importante papel social, promovendo inclusão, cidadania e oportunidade por meio da cultura, contribuindo para o desenvolvimento comunitário, especialmente no bairro Pajuçara e adjacências. O reconhecimento como patrimônio cultural e imaterial do município representa uma forma de valorizar, preservar e incentivar iniciativas culturais que mantêm vivas as tradições populares, assegurando sua continuidade para as futuras gerações. Diante da relevância cultural, social e histórica da Associação Folclórica Cultural Realeza Junina, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação da presente proposição. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Monte Alegre, 13 de abril de 2026. Projeto de Lei número 006 de 2026 dispõe sobre o reconhecimento como patrimônio cultural e imaterial do município de Monte Alegre, Estado do Pará, das festividades religiosas de São Raimundo Nonato da Vila de Camp e de Santa Maria de Vila de Parisó, incluindo-as no calendário oficial de eventos do município e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Monte Alegre, Estado do Pará, nas suas atribuições legais, faz saber que propõe o seguinte: artigo 1º. Ficam reconhecidas como patrimônio cultural e imaterial do município de Monte Alegre as festividades religiosas. 1. De São Raimundo Nonato, realizado na Vila de Camp, tradicionalmente no mês de agosto. 2. De Santa Maria, realizada na Vila de Parisó, tradicionalmente no mês de maio. Artigo 2º. Poder Público Municipal adotará medidas de valorização, preservação, incentivo e divulgação das festividades mencionadas no artigo 1º, podendo 1. Apoiar sua realização anual. 2. Promover ações de registro histórico e cultural. 3. Incentivar a participação da comunidade e o turismo cultural. 4. Firmar parcerias com entidades públicas e privadas para sua preservação. Artigo 3º. O reconhecimento de que se trata essa lei não implica em obrigatoriedade de repasse financeiro, podendo o apoio ocorrer conforme disponibilidade orçamentária. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Monte Alegre, Pará, 13 de abril de 2026. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo reconhecer como patrimônio cultural e material do município de Monte Alegre as festividades religiosas de São Raimundo Nonato, na Vila de Camp, realizada no mês de agosto, e a de Santa Maria, na Vila de Parisó, realizada no mês de maio, bem como incluí-las no calendário oficial de eventos do município. Trata-se de manifestações tradicionais profundamente enraizadas na cultura local,
que expressam a fé, a devoção e a identidade dos comunitários envolvidas, sendo realizadas há vários anos com ampla participação popular. Além do caráter religioso, as festividades desempenham relevante papel social e cultural, promovendo a integração comunitária, a valorização das tradições e o fortalecimento dos vínculos sociais. São eventos que envolvem procissões, novenas, celebrações litúrgicas, manifestações culturais e práticas tradicionais que refletem a riqueza do patrimônio imaterial montealegrense. A inclusão no calendário oficial do município reforça o reconhecimento institucional dessas festividades, garantindo maior visibilidade, organização e possibilidade de apoio por parte do poder público, além de contribuir para o fomento do turismo cultural. Diante da relevância cultural e social dessas manifestações, a presente proposição visa assegurar sua valorização e preservação para futuras gerações. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação da presente matéria. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Monte Alegre, 13 de abril de 2026. Sem mais, senhor presidente. Não havendo mais expedientes a serem lidos, passo para a primeira parte da ordem do dia e convido os vereadores inscritos a se pronunciarem. Convido para fazer uso da palavra o vereador Arquimimo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, as pessoas que se fazem presente hoje nesta casa e aqueles que assistem nós através das redes sociais. Nosso boa noite. A nossa cidade de Monte Alegre, no ano passado, tinha muitas ruas escuras. O prefeito, juntamente com os vereadores, trabalharam e hoje a cidade está às claras, tá? Alguns trechos só que ainda precisa dar uma melhorada, mas a cidade vivia num verdadeiro matagal e foi feito um trabalho e hoje mudou. Mas ainda tem bairro que precisa ser executado o trabalho, principalmente da limpeza pública. Eu já estive aqui nessa tribuna, tem requerimento não só meu, como de outros nobres vereadores, solicitando a limpeza pública em alguns bairros da cidade, e eu quero aqui frisar o bairro do Planalto, Pajuçara, ali Nova União, que está precisando com urgência de uma limpeza, pois os moradores já não aguentam mais da forma que está. A gente, como vereador, é cobrado da população e eu não sei o que está acontecendo. Porque antes, vereador Matos, o problema era as máquinas. E eu, outro dia, contemplei ali na secretaria que tem muita roçadeira nova. Material humano tem também. O que é que está faltando para ser feito a limpeza? Como também em outros bairros aí que com certeza, se a gente for rodar a cidade toda, vai se deparar. Então, bora trabalhar, porque a minha avó dizia que barco parado não ganha frete, tá? Todos os meses, com certeza, os servidores da prefeitura recebem, que não tem salário atrasado, então precisa ser feito, tá? Então, às vezes, a gente tenta no diálogo e quando não consegue, é preciso usar a tribuna para se falar. Que eu acho que se fosse um eu, não era necessário. Porque, vereadora Cleuda, pense num cara que não gosta de ser cobrado, sou eu. E às vezes as pessoas brincam, a gente fica cobrando, que às vezes perde a paciência. Tá, senhor presidente?
Se esse requerimento que rola aqui nessa casa vai para a mão do prefeito e de lá é distribuído para o secretário, que seja colocado em prática, porque cobrado está sendo feito. Muito boa noite a todos. Convido para fazer uso da palavra o vereador Irmão Val. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Cleuda, vereadora Marinete, a todos que nos visitam nesta casa, nesta noite, aos funcionários da casa, a todos que nos assistem pelas redes sociais, meu cordial boa noite. Senhor presidente, eu quero aqui, em primeira mão, agradecer, deixar o nosso agradecimento. Quero aqui agradecer a nossa amiga Ângela, uma gerente lá da Caltarém, onde a gente fez uma visita, solicitamos da empresa um apoio em material para que seja feito um trabalho naquela região ali da Mulata, pois ali é muito carente de aterro, de pissarra. E fomos muito bem atendidos, e aqui eu quero deixar o meu agradecimento à minha amiga Ângela, e a empresa também, Caltarém. Quero agradecer também o nosso secretário de obra, senhor Renato, pois nós fizemos um pedido que fosse feita a abertura de uma rua no bairro do Curaxi 2, e o trabalho foi executado, e hoje nós temos que agradecer nosso secretário, senhor Renato Macedo, e ao nosso prefeito Júnior Age, que é um prefeito que sempre tem trabalhado, e sempre está preocupado em fazer o melhor por Monte Alegre. Senhor presidente, nobres vereadores, eu tenho aqui uns relatos a ser feitos nesse momento, porque quando a gente tem o que agradecer, a gente agradece. Mas chega um momento também que a gente precisa cobrar. Eu fui chamado por alguns moradores da comunidade da Mulata hoje, e eu fui hoje à tarde lá visitar aquela comunidade. E há bastante tempo a gente tem recebido algumas denúncias de uma profissional da saúde que trabalha naquele posto, que está deixando a desejar por não fazer o atendimento quando necessário. Essa profissional, é uma técnica de saúde, ela fica de sobreaviso. E na sexta-feira, o cidadão foi lá procurar para ser atendido, para o atendimento para o filho dele. E segundo informação, foi rejeitado o pedido de atendimento dele, não foi realizado o atendimento. E se essas reclamações chegassem só da comunidade da Mulata, eu diria que poderia ser marcação com a profissional. Mas essa reclamação chega de todas as comunidades que necessitam daquele trabalho. Então, não entendo como é que um profissional que faz um concurso para fazer um atendimento ao público se nega a atender. Entendeu? Então, a gente pede aqui providência, já foi registrado algumas denúncias na ouvidoria e ela simplesmente ainda não foi notificada por nada. Precisamos saber o que está acontecendo e que possa ser resolvido esse problema. Porque a comunidade realmente precisa de profissionais que vá fazer o atendimento e levar o melhor para aquele povo que precisa. Eu estive visitando também a comunidade de Santa Rosa, onde eu fui visitar um amigo meu que sofreu uma fratura no pé, no dedo do pé. E ele foi na emergência ser atendido na sexta-feira, dia 9, pelo médico que estava atendendo naquela emergência. E por incrível que pareça, está aqui a receita. O cara com o pé fraturado, o médico receitou um remédio para gripe para ele. E ainda foi para criança. O remédio ainda era infantil. Está aqui a receita, não é história não. Eu estive visitando o cidadão. Então, um médico que faz um atendimento desse e passa uma receita dessa, precisa ser verificado se realmente ele está
dentro do padrão para fazer o atendimento ao público. Tá, gente? Então, eu deixo aqui esse relato e peço que seja tomado providência em relação a essa situação. Muito obrigado e que Deus abençoe cada um de nós. Convido para fazer uso da palavra a vereadora Cleuda. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que estão nos assistindo, em nome do seu Francisco, meu boa noite a todos. Senhor presidente, eu tenho um requerimento aqui a apresentar. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora Cleuda do Bacabalzinho, e esta que subscreve com assento nesta Casa Legislativa, no uso das suas prerrogativas legais, conferidas pela lei orgânica do município e pelo regimento interno desta Casa de Lei, vem requerer que o Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde Municipal de Saúde, forneça, no prazo legal, as seguintes informações e documento acerca da gestão do Hospital Municipal de Monte Alegre. Se existe algum documento que comprove as denúncias de servidores contra a conduta da diretora, se sim, que me envie cópia. Quais são os critérios técnicos utilizados pela atual direção para remoção ou substituição de funcionários de seus setores? Qual providências administrativas foram tomadas pela direção para apurar as denúncias de maus tratos ou mal gestão reportada por usuários e servidores? A justificativa. Esse requerimento, ele é motivado pelo crescente número de denúncias que chegam a este gabinete de profissionais da saúde que apontam dificuldade no relacionamento e na condução administrativa da unidade. A transparência nesses dados é essencial para que esta parlamentar possa distinguir entre problemas e falha da gestão direta da atual diretoria. Quero dizer aqui que defender servidor público não é ir contra a gestão. Defender servidor é defender o funcionamento da saúde. Saúde não é brincadeira, saúde é coisa séria. Reconhecer o esforço de quem sustenta o atendimento todo dia da saúde é entender que sem valorização não há qualidade do serviço público. Porque quando o servidor é desvalorizado, quem sofre é a população. Então, essa é a minha posição. Vereadora Cleuda do Bacabalzinho, meu muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o vereador Lari Lari. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Marinete, vereadora Cleuda, todos que se fazem presentes aqui no nosso plenário e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, há mais ou menos uns 15 dias atrás, fui procurado pelos moradores lá do setor 12 para discutir um assunto sobre a ponte de lá do setor 12, que se encontrava intrafegável. E a gente reuniu com o prefeito e, graças a Deus, foi atendido. E eu quero agradecer aqui o nosso secretário de obra, Renato Macedo, a equipe da Secretaria de Obra, na pessoa do nosso amigo Roy Telha, que executou o serviço da reforma e agora a ponte já se encontra trafegável e tirou o povo de lá do setor 12 do isolamento.
E também aproveitar o momento para agradecer a execução da obra lá da ponte do Anta 2, na região do Novo Brasil. Uma obra de suma importância para o povo daquela região, uma vez que no inverno do ano passado, numa chuva bastante pesada, arrastou a ponte de lá de madeira. E a gente apresentou um requerimento aqui nesta casa, que foi aprovada pelos colegas, e o prefeito assinou a ordem de serviço e hoje se encontra uma belíssima obra lá, uma ponte de mais de 30 metros em concreto armado, que foi liberada agora no sábado anterior, o dia 11, para que possam todos os carros trafegar por cima daquela ponte e tirar o povo lá também do isolamento. E agradecer a participação de todos os moradores lá da região do Novo Brasil que contribuíram, não mediram esforços para que essa obra acontecesse. E mais uma vez agradecer o nosso prefeito Júnior Age, um governo que está fazendo história aqui no nosso município. Meu boa noite e que Deus abençoe o nosso município. Convido para fazer uso da palavra o vereador Agenor Martins. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, vereadora Marinete, vereadora Cleuda, o povo das redes sociais que nos assiste, o plenário. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu tinha um trabalho para apresentar hoje, desde ontem, né, como não deu quórum, não teve sessão, mas eu nem vou ler o requerimento, porque a gente já teve uma conversa hoje com o nosso prefeito, com o secretário de obra, era um requerimento para melhorar a estrada que dá acesso do São Diogo para o Cussaru. É um pedaço que foi feito, ficou muito liso lá e também uma situação que se encontra dentro da comunidade do Cussaru. Mas, graças a Deus, a gente falou com o seu Renato e está tudo certo. Se Deus quiser, se não chover, amanhã a gente vai resolver essa situação lá da região do São Diogo para o Cussaru. E também, como na semana passada a gente não pôde falar, ontem também não teve sessão, e eu quero agradecer também ao nosso prefeito, né, por nos ter proporcionado a caixa d'água lá para a comunidade do São Diogo. Nesse governo, eu ainda não tinha visto uma coisa tão rápida, fazer um requerimento e ser aprovado e ser executado. É uma caixa d'água lá que nem só serve para a escola do São Diogo, como também atende 80 famílias, né, que reside na parte de cima do São Diogo. Então, o que eu vejo aqui, a cada vereador que vem aqui, uma forma, vem agradecer. Isso mostra que o governo municipal está trabalhando, né, de uma forma ou outra. Às vezes tem uma reivindicação, isso é normal, que nem tudo, né, pode acontecer no mesmo tempo, mas se Deus quiser, a pedido dos vereadores, e uma coisa vai se ajeitando até que normalize e fique bom para todo mundo. Então, a gente só tem a agradecer, né, nosso secretário lá de obra, o prefeito municipal, que veio mesmo para fazer história no nosso município. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Para fazer uso da palavra o vereador Haroldinho. Mais uma vez, boa noite a todos os vereadores, as pessoas presentes aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho aqui hoje a esse plenário movido por um sentimento até de compaixão com as pessoas que moram lá no Cheque Moradia do Jiquiriqui. Eu estou solicitando hoje a escavação de um poço para eles lá. Porque eu acho que todos aqui são conhecedores da realidade daquele pessoal. Aquele pessoal ali o poder público pegou e jogou lá e te vira. Eles não têm nenhum tipo de água tratada. A água que eles usam lá são captadas
em cacimbas, era fornecido água para eles em carros-pipa, uma água de péssima qualidade. E para quem sabe, as fontes que nós temos de água potável aqui em Monte Alegre, é até vergonhoso para a gente saber que aquela população ali não utiliza uma água apropriada para consumo. Isso daí, a água não é luxo, a água é uma necessidade e é essencial para a vida, para a saúde. E eu estou aqui e quero pedir que o vereador Ayrton Souza, junto comigo, assine esse requerimento que está sempre lá, que é uma área que ele visita muito. E eu quero que você assine junto comigo esse requerimento para que possa trazer mais visibilidade, porque nós não estamos aqui para competir, nós estamos aqui para trazer as soluções para todo o município de Monte Alegre. Tá certo? Então esse é o meu pedido, senhor presidente. Boa noite a todos. Não havendo mais vereadores a se pronunciar, passo para a segunda parte da ordem do dia, colocando em votação as matérias apresentadas. Coloco em discussão requerimento número 1 de 2026 da vereadora Cleuda, solicitando informações e documentos acerca da gestão do Hospital Municipal de Monte Alegre. Está em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Jair Paraná. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Cleuda, vereadora Marinete, os funcionários da casa, as pessoas aí que nos dão a honra em participar nessa sessão aí no plenário, e as pessoas que nos assistem aí pelas redes sociais, meu cordial boa noite. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar aí a vereadora Cleuda pela coragem, pela iniciativa que teve como uma vereadora representante da saúde que luta há anos em defesa do bem-estar do povo de Monte Alegre, que é realmente a saúde. E eu quero aqui, vereadora Cleuda, dizer a Vossa Excelência que, além de lhe parabenizar, eu gostaria que a senhora pudesse até acrescentar no seu requerimento mais uma informação. Porque o que a gente viu, vereador Lari, depois de toda essa situação que ocorreu no hospital e que vem ocorrendo, essas denúncias, essas pessoas aí que estão sendo perseguidas pela diretora, ela postou nas suas redes sociais, usou aí seu e-mail, o seu status, não sei, para fazer as seguintes colocações. Não me sobra, eu decido que lobo alimentar. Então, o que a gente fica preocupado, vereadora Cleuda, quem é o lobo que essa mulher está alimentando? Porque se ela decide quem vai alimentar, ela pode estar alimentando uma parte dos funcionários e prejudicando outros. Ela pode estar também dando prioridade para alguém doente e prejudicando outros, porque nós não sabemos quem é esse lobo. Ou ela pode também até estar alimentando alguns vereadores ou algumas pessoas e deixando outras. Então, como ela disse que ela sabe quem ela alimenta, era importante que ela também respondesse quem são esses lobos que ela alimenta. Porque nós precisamos saber, e a sociedade também. É algo, porque uma pessoa que exerce uma função de diretora de um hospital, que mexe com centenas de vidas, que ali passa todos os meses, tem que ter respeito com a sociedade. Então, eu gostaria que a Vossa Excelência pudesse incluir mais essa solicitação para que ela possa responder na íntegra, ou se não, pode ser convocada para
prestar informação diante de nós aqui. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento da vereadora Cleuda. Com a palavra o vereador Arquimimo. Mais uma vez, boa noite a todos nós, nobres vereadores. Eu e a vereadora Cleuda, quero aqui parabenizar pelo requerimento dela, pela coragem. Nós fazemos parte da comissão. E eu quero dizer nesse momento que eu não sou da área da saúde, entendo pouco sobre saúde, mas eu sou conhecedor de alguns fatos que vêm acontecendo e precisa ser revisto ali. Saúde não se brinca, é coisa séria. E que nós temos que tomar providência, pois a população, ela clama e ela não tem. Hoje em dia, eu às vezes vou ao médico particular, é 300, 350 uma consulta, uns exames é R$1.000, uma bateria de exame é 1.500, é 1.800, e muitas das vezes o cidadão não tem esse dinheiro e precisa ser feito. E ali as pessoas que estiverem na frente, no comando da saúde, elas têm que atender de uma forma por igualdade todo mundo. As pessoas que vão para ali, elas precisam ser atendidas. Se não tiver como resolver, mas pelo menos uma explicação, um esclarecimento, para que elas possam sair dali esclarecida. É muito triste quando você está conversando com uma pessoa, que a pessoa vira a costa e tu vai andando atrás, querendo saber algo e a pessoa nem olha para ti. É muito triste isso. Então, eu imagino como que é o dia a dia ali das pessoas que por ali frequentam em busca de um atendimento. Então, vereadora, você pode ter certeza que além de eu fazer parte dessa comissão, você vai ter um parceiro que vai lutar. E eu acredito que todos os vereadores aqui tiveram os seus eleitores que ali precisam e que vão estar nessa causa em melhoria. Ninguém está aqui para defamar ninguém, nem falar mal de ninguém, mas nós estamos buscando informação para dar esclarecimento para a nossa população do município de Monte Alegre. Meu muito obrigado. Continua em discussão o requerimento da vereadora Cleuda. Com a palavra o vereador Haroldinho. Vereadora Cleuda, a todos os demais, eu faço parte do trabalho da saúde e não estou aqui para advogar por ninguém, que a gente sempre tem que dar o direito amplo à defesa de todas as pessoas. Então, está de parabéns a vereadora Cleuda por exigir, porque se existe uma ouvidoria na Secretaria de Saúde, as pessoas que se sentirem incomodadas, se sentirem ofendidas ou lesadas no seu direito de qualquer forma, acho que o primeiro lugar a ser procurado é a própria ouvidoria. E eu vou me manifestar de forma coerente assim que essa solicitação chegar para cá e a gente ver na íntegra o que tem de denúncias lá. Porque existe muito falatório, fala, a pessoa inventa histórias, como um vereador dessa casa agora esse dia inventou umas histórias aí metendo o nome de todo mundo aqui, que ele vai ter que provar isso também mais adiante. Então são situações que a gente tem que entender que trabalhar, todo tipo de trabalho, em qualquer setor, a gente enfrenta dificuldades, a gente tem que saber gerir conflitos. E então eu vou deixar para me manifestar a partir do momento que vier esse relatório da ouvidoria, até porque a gente tem que entender também que eu já estive ali no hospital sem a presença da diretora, a qual está sendo questionada essa situação, e de pessoas tentarem agredir de pacientes. Não estou atacando os usuários, nem defendendo A ou B, mas ou vice-versa. Já aconteceu ali, como agora recente, foram parar pela delegacia, de funcionários serem desrespeitados. Tanto é que eu coloquei aqui um pedido, um requerimento que tivesse segurança lá. A segurança não é para combater
o paciente, para combater a família, é para dar proteção para ambos os lados, para que possa ter mais respeito. Se não fosse assim, não precisaria ter polícia, porque a polícia ela é para evitar, para prevenir, e foi para isso que eu solicitei que tivesse segurança lá, que tivesse um olhar mais cauteloso a respeito da situação lá, porque também a gente não pode deixar que vire bagunça por ser um local público. Eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui advogando por ninguém e qualquer erro que tem, a gente tem que corrigir, se for um erro que não possa ser sanado, tem que trocar. Mas isso eu vou me manifestar a partir do momento que a ouvidoria entregar o relatório. Parabéns a todos que pediram por esse momento, viu, vereadora Cleuda? Continua em discussão o requerimento da vereadora Cleuda, com a palavra a vereadora Marinete. Senhor presidente, eu pedi a palavra apenas para dizer que eu vou votar contrário a esse pedido, até porque eu já ouvi, né, pessoas dizerem que são maltratados lá no hospital pela diretora, mas todas as pessoas que eu conheço, que vai na minha casa muitas vezes, para comigo, vai no hospital, eu pergunto qual é o tipo de tratamento, ninguém nunca se queixou. Então, por isso, meu voto é contrário. Eu só vou me manifestar quando for apurado e for comprovado esse maus-trato da diretora. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento da vereadora Cleuda. Com a palavra, o vereador Irmão Val. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Cleuda, eu quero parabenizar pela sua atitude, né, e dizer também que a gente recebe inúmeras reclamações a respeito do tratamento dentro daquela emergência ou dentro do hospital. Inclusive, a senhora é sabedora que teve uma cliente, uma pessoa que foi buscar ajuda lá, ela mora no mesmo bairro que eu moro, e a senhora deu apoio para que ela fizesse o tratamento dela fora do município por causa do atendimento, da forma que ela foi tratada lá dentro. Então, assim que for apurado tudo isso, a gente vai se manifestar mais ainda. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento da vereadora Cleuda. Como nenhum vereador mais discute, está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por maioria com um voto contra. Está em discussão o requerimento do vereador Haroldinho, indicação, na verdade, o número 5 de 2026, solicitando uma escavação de poço artesiano no Cheque Moradia Jequeriquê para abastecimento de água dos comunitários. Está em discussão. Como nenhum vereador discute, está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado a indicação número 5 de 2026, de autoria do vereador Haroldinho, por unanimidade. Em atendimento ao disposto no artigo 93 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, chamo para a segunda sessão de julgamento processo de prestação de contas do ex-prefeito municipal de Monte Alegre, o senhor Jardel Vasconcelos Carmo, referente ao exercício 2020. Considerando que a primeira sessão de julgamento realizada no dia 7/4/2026 foram rejeitadas as contas do ex-prefeito municipal de Monte Alegre, o senhor Jardel Vasconcelos Carmo, referente ao exercício financeiro de 2020, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do decreto legislativo apresentado pela Comissão de Economia e Finanças dessa Casa Legislativa para apreciação deste plenário.
Projeto de decreto legislativo número 01 de 2026 dispõe sobre a rejeição das contas de governo da Prefeitura Municipal de Monte Alegre referente ao exercício financeiro de 2020 sobre a gestão do ex-prefeito senhor Jardel Vasconcelos Carmo. A mesa diretora da Câmara Municipal de Monte Alegre, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que o plenário dessa Câmara Municipal, na sessão ordinária realizada no dia 7 de abril de 2026, rejeitou as contas de governo do ex-prefeito Jardel Vasconcelos Carmo, referente ao exercício financeiro de 2020. E, por esse motivo, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam rejeitadas as contas anuais do ex-prefeito do município de Monte Alegre, Pará, Jardel Vasconcelos Carmo, correspondente ao exercício financeiro de 2020, acatando o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Pará, proferido nos autos do processo TCM Pará, número 04 8001 2020 Parágrafo único. O parecer prévio é o respectivo processo referidos no caput deste artigo, são partes integrantes desse decreto legislativo. Artigo 2º, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Monte Alegre, 14 de abril de 2026. Projeto de decreto legislativo está em discussão. Como nenhum vereador discute, vamos colocar em votação. Dago aos senhores vereadores como votam pela aprovação ou rejeição do decreto legislativo. Vamos começar pelo vereador Agenor Martins. Foi lido o projeto de decreto legislativo e vamos indagar os vereadores agora como votam pela aprovação ou pela rejeição. Vereador Agenor Martins, o senhor vota pela aprovação ou rejeição do decreto legislativo? Senhor presidente, eu voto pela aprovação. Vereador Agenor Martins votou pela aprovação do projeto. Vereador Jair Paraná, como vota? Pela rejeição ou pela aprovação do decreto legislativo? Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Jair Paraná vota pela aprovação do decreto. Vereador Ayrton Souza, como o senhor vota? Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Ayrton Souza vota pela aprovação do decreto. Vereadora Marinete, como a senhora vota? Alô. Pela aprovação. Vereadora Marinete vota pela aprovação do decreto. Vereadora Cleuda, como a senhora vota? Pela aprovação, senhor presidente. Vereadora Cleuda votou pela aprovação do decreto. Vereador Lari, como o senhor vota? Eu voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador Lari votou pela aprovação do decreto. Vereador Haroldinho, como o senhor vota? Voto pela aprovação, senhor presidente. Vereador Haroldinho vota pela aprovação. Vereador Nildo Paiva, como o senhor vota? Pela aprovação, presidente. Vereador Nildo Paiva vota pela aprovação do decreto. Vereador Irmão Val, como o senhor vota? Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Irmão Val vota pela aprovação do decreto. Vereador de Espinho, como o senhor vota? Vereador Arquimimo, como o senhor vota? Voto pela aprovação. Vereador Arquimimo vota pela aprovação. Vereador de Espinho, como o senhor vota? Também pela aprovação, senhor Vereador de presidente. Espinho vota pela aprovação.
Como presidente da casa, também voto pela aprovação do decreto. Por 12 votos, esse plenário entendeu por bem aprovar o decreto legislativo que dispõe sobre a rejeição das contas do ex-prefeito municipal de Monte Alegre, o senhor Jardel Vasconcelos Carmo, referente ao exercício financeiro de 2020. Declaro aprovado o decreto legislativo editado por essa Casa em decorrência da rejeição das contas do ex-prefeito municipal de Monte Alegre, o senhor Jardel Vasconcelos Carmos, referente ao exercício financeiro de 2020. Determino que se proceda à publicação do decreto legislativo no Diário Oficial do Município e no site de transparência. Determino ainda que seja enviado ofício ao presidente do Tribunal de Contas dos municípios do Estado do Pará, aos excelentíssimos senhores presidentes do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará e ao juiz da Zona Eleitoral de Monte Alegre, bem como ao Ministério Público do Estado do Pará, enviando cópia do parecer emitido pela Comissão de Economia e Finanças dessa Casa Legislativa e da ata da primeira e segunda sessões de julgamento e do respectivo decreto legislativo aprovado por este plenário. Encaminho o projeto de lei do Legislativo número 4 de 2026, que dispõe sobre reconhecimento como patrimônio cultural e material do município de Monte Alegre, Estado do Pará, a Associação Social, Cultural, Esportiva e Recreativa Quadrilha Baila Brasil e adota outras providências para a Comissão de Constituição e Justiça. Encaminho o projeto de lei do Legislativo número 5 de 2026, que dispõe sobre o reconhecimento como patrimônio cultural e material do município de Monte Alegre, Estado do Pará, Associação Folclórica Cultural Realeza Junina, e adota outras providências para a Comissão de Constituição e Justiça. Encaminho o projeto de lei do Legislativo número 6 de 2026, que dispõe sobre o reconhecimento como patrimônio cultural e material do município de Monte Alegre, Estado do Pará, das festividades religiosas de São Raimundo Nonato da Vila de Campe e da Santa Maria de Vila do Pariçó, incluindo-as no calendário oficial de evento do município e da outras providências para a Comissão de Constituição e Justiça. Encaminho o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2026, de 2014, de 14 de abril de 2026, que revoga o parágrafo 4º do artigo 80 e acrescenta o artigo 80, a linha A, a Lei Orgânica do município de Monte Alegre, Pará, para a adequação das regras do regimento próprio de Previdência Social, a emenda constitucional número 103 de 2019 e da outras providências para comissões de Constituição, Justiça, Educação, Saúde e redação final. Não havendo mais matérias e nada mais a tratar na presente sessão, encerro a reunião, peço ao primeiro secretário para lavrar a presente ata e convido os vereadores para a sessão do dia 27 de abril de 2026. Boa noite a todos.